Olá pessoal, estou aqui novamente, trazendo para vocês uma nova receita, uma receita para Páscoa. É uma sobremesa, uma verrine de chocolate ao maracujá em 4 texturas. Faremos um curd de maracujá, que nada mais é do que um creme de maracujá. Faremos um coulis de maracujá, que é uma espécie de um purê. Faremos um crocante de maracujá, que é uma espécie de uma farofa, um crumble. E faremos um biscoito de maracujá. Isso, o verrine nada mais é do que uma sobremesa arrumada numa taça em camadas, tá certo? São 5 processos, todos eles são muito simples e são rápidos. Então, apesar do nome complicado e apesar da quantidade de processos, vocês vão fazer rapidinho isso aí. Um processo vai dependendo do outro, então no instante você faz. E são coisas práticas, não tem nenhuma dificuldade. A única dificuldade é pronunciar os nomes. Tá ok? Aqui nós temos 4 ingredientes: açúcar cristal, a polpa do maracujá sem a semente, 2 gemas e manteiga gelada em cubos. Essa manteiga eu vou levar de volta para o refrigerador, porque ela não pode derreter, eu preciso manter ela gelada. Agora nós vamos fazer a primeira parte. Vamos misturar o açúcar e as gemas. Eu já peneirei as gemas, tá certo? Porque para não ficar o gosto do ovo na mistura. E agora eu vou bater. Na verdade é só para misturar, não é nem para esbranquiçar, nem formar um creme não. Só vou agora misturar. Misturadinho, agora eu venho com o suco de maracujá. E aqui eu bato mais ou menos uns 3 minutos. Agora, com o creme batido, eu vou colocar ele na panela. Vou baixar o fogo baixo. E aí aqui eu vou cozinhar, sempre mexendo com o purê, tá? Ou com a colher, se você preferir, por cerca de 5 ou 6 minutos, mais ou menos. Até você ver que todos os grãozinhos de açúcar derreteram, ok? Vocês podem ver que ele está fervendo, já está engrossando. O fogo está bem baixinho. Esse açúcar que está aqui dentro, ele precisa derreter. Vamos lá. Não deixa grudar, tá? Mexendo sempre, para que não grude. Agora que eu já vi que ele formou um creme mais relativamente grosso, eu vou vir com a manteiga. Vou adicionar a manteiga gelada, tá? Em cubos. Vamos derreter essa manteiga aqui dentro. Essa manteiga ela vai dar brilho, vai ajudar na cremosidade, vai dar um toque mais... um toque mais como se fosse aveludado no olho. E vai ficar delicioso. Eu desliguei o fogo, acrescentei a manteiga, desliguei o fogo, virou um cremezinho. Agora eu vou peneirar esse creme. Creme peneirado, você vê que ele já peneirou. Opa, ele já peneirou, né? Só ficou aqui um resquíciozinho. E agora eu vou reservar esse creme e passar para a próxima etapa.
Uma coisa que é importante atentar é que quando você colocar o creme para esfriar, você cubra na superfície dele com filme PVC, para que não forme uma película, tá certo? Pronto, pessoal. Nós vamos fazer um crumble de maracujá. O crumble nada mais é do que uma farofa crocante que a gente coloca normalmente em cima ou em recheios de sobremesas, né? Para dar uma crocância. Ela é bem gostosa. Então aqui eu tenho manteiga, tenho suco de maracujá sem a semente, tenho açúcar, tenho farinha de trigo e tenho oleaginosas. Eu usei nozes porque eu tinha nozes, mas você pode usar amendoim, avelã, amêndoa, qualquer uma delas. Se você não tiver nenhuma, não precisa usar, tá? A base do crumble é a manteiga, a farinha de trigo e o açúcar. E o sabor que você quiser dar. Se você não quiser colocar maracujá, quiser colocar limão, é só substituir o suco. E outras frutas também. Então, aqui eu vou colocar a farinha, o açúcar, as nozes, o suco de maracujá e vou misturar. Lembrando que a manteiga tem que estar gelada, tá? Em cubos. Porque a gente não vai misturar a manteiga completamente aqui. A gente vai dissolver ela com a ponta dos dedos, deixando alguns pedaços para que no forno ela termine de dissolver e formar os grumos da farofa. Essa segunda parte eu vou fazer de mão. Então aqui, tá? A manteiga em cubos. Vou jogar aqui dentro. E vou misturar com a ponta dos dedos. Se você misturar com a mão toda, a sua mão aquece a manteiga e ela derrete. A gente não quer que ela derreta, a gente quer que ela só se espalhe congelada aqui dentro dessa massa. Ok? Ela vai ficar bem grudadinha assim. Você vai ver depois que sair do forno. Que delícia que é isso aqui. Tá bom. Só dei uma misturadinha. Agora eu vou pegar uma assadeira e vou espalhar ela aqui. Poderia ter pego uma vasilhinha maior, né? Mas tudo bem. Então aqui eu só vou dar mais uma misturadinha. Ok? Ela vai ficar mais ou menos assim. E aí agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 15 minutos ou até ficar tudo dourado. No meio desses 15 minutos você pode tirar do forno, dar uma mexida com a colher e colocar de novo. Então pessoal, eu acabei de tirar a farofinha, o crumble do forno. Você pode ver que ele está bem tostadinho e bem crocante, ó. Agora eu vou deixar ele aqui aberto para esfriar. E depois que esfriar eu vou guardar num pote fechado, com tampa, para não amolecer, certo? Agora eu vou fazer o coulis. O coulis de maracujá nada mais é do que o purê do maracujá, uma espécie de um purê do maracujá, ou feito como um doce. Então ele só vai levar o maracujá dessa vez com semente e açúcar. Então eu vou colocar os dois aqui e vou simplesmente misturar com a colher no fogo baixo. Baixei o fogo. Então é só
Vou misturar ele aqui. Não preciso ficar misturando, só vou misturar mesmo para ele agregar aqui. E aí eu aguardo aqui mais ou menos uns 5, 6 minutos. Ele vai começar a ferver, porque a quantidade é pequena, né? Então ele vai começar a ferver. E aí você vai levantar ele, quando ele fizer um ponto como se fosse de calda, ele tá bom. A primeira coisa que você vai sentir é o cheiro. Vai começar a perfumar a cozinha inteira. Então nessa hora que está perfumando a cozinha inteira, aí você pode desligar, porque já tá bom. A última coisa de todo o processo que a gente vai fazer é o mousse de chocolate. Porque o mousse de chocolate, depois de pronto, você tem que levar logo ele para a geladeira. Porque ele leva claras em neve e as claras são cruas, né? Então não pode ficar fora da geladeira. Ó, fervendo. Ok? Começando a perfumar a cozinha. Eu tô mexendo aqui, mas nem precisava. Eu posso largar aí, porque ele não vai queimar não. Bom? Bem, ó. Formando espuma, fervendo. Só mais um pouquinho e ele já vai estar bom. Essa espuma que está formando, na verdade, é o açúcar que está derretendo aqui dentro. Tem o açúcar da fruta, né? A frutose, junto com o açúcar cristal que eu coloquei aqui. Ai, que perfume maravilhoso. Maracujá não tem como esconder, porque o bichinho cheira, viu? Lá em Maceió, né? Eu morei uma época em Maceió. A gente diz que ele é arengueiro. Arengueiro é quando o negócio... O cheiro é tão forte que você não consegue esconder. Na verdade o arengueiro ele usa para outras coisas também, mas no caso da cozinha, né? Sotaques, né? Sotaques da nossa terra. Ó. Ó. Vou mostrar, peraí. A textura. Ó. Tá vendo? Parecendo doce. Ó. Tá vendo? Parece um doce. Pronto, aqui você já pode desligar. Tá ótimo. Só deixar esfriar. Nós vamos fazer o biscoito de limão, que a gente chama de crisp de limão. Aqui temos manteiga, açúcar de confeiteiro que eu dividi em 2, farinha de trigo, suco de maracujá, gema e uma pitada de sal. Primeira coisa que nós vamos fazer é misturar o açúcar com a manteiga. Então, lembrar de peneirar o açúcar de confeiteiro antes, tá? Porque senão ficam as bolinhas no meio do preparo. Sem peneirar já fica. Então, peneira ele, tá? Vou misturar ele aqui até formar um creme homogêneo. Ou seja, que as duas partes estejam completamente misturadas. É uma espécie de um biscoito amanteigado de maracujá. Essa quantidade aqui vai dar mais, vai render cerca de 40 e poucos biscoitos. E vai sobrar para a receita.
Mas isso eu tô fazendo de propósito, tá? Porque sempre a gente fica com vontade de comer um biscoitinho desse à parte. E aí se você fizer a conta da receita não sobra. Então aqui já tem a mais. Ok? Virou um creme liso, misturado. Agora eu vou adicionar o suco de maracujá, a gema e a pitadinha de sal. Poderia fazer com folha? Poderia. Você pode ver que o maracujá ele meio que talha um pouco essa manteiga, mas ela volta ao normal. Não se preocupe não, pode misturar. Agora eu vou colocar a farinha. Vou colocar aos poucos. Daqui a pouco eu vou precisar trabalhar com as mãos. E aí a gente vai sovar essa massa um pouquinho, não muito, tá? Para não desenvolver o glúten dessa farinha, mas sovar o suficiente para deixar uma massa lisa. Ela, quando você sovar, ela vai estar boa quando soltar das mãos, quando não grudar mais. Agora eu vou começar a trabalhar com as mãos, tá? Ele já misturou. A gente sempre mistura assim, envolvendo toda a farinha, para que não sobe nem um grãozinho de farinha no bowl, na tigela. Se por um acaso você achar que a massa está muito grudenta, você pode adicionar, polvilhar mais um pouquinho, tá? Mas essa medida aqui, a própria farinha ela vai absorvendo essa manteiga, esses líquidos que tem aqui, e normalmente não precisa não. Sempre assim, ó, de baixo para cima. Eu acho mais fácil de trabalhar. Agora, como vocês podem ver, tá vendo? Depois de sovada, ela já não gruda na mão. Já tá bom. Eu adicionei ali, eu dei duas polvilhadas com a farinha, tá? Não coloco muita farinha. Depois daquela massa eu vi que ela tava um pouco pegando no dedo. Então eu dei uma polvilhadinha, misturei, dei outra polvilhadinha e misturei. Só isso, não é para encher massa de farinha não, senão ela não fica legal, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar numa assadeira. Eu vou arrumar nessa, né? Ela não é ideal porque ela é alta. O ideal é que a assadeira seja baixa. Mas as minhas assadeiras estão todas cheias, né? Com outras preparações. Então eu vou fazer nessa de maneira ilustrativa para que vocês saibam como é que faz. Primeiro a gente vem, polvilha um pouquinho de farinha nela. Não precisa untar, tá? Porque a quantidade de manteiga que tem no biscoito já é suficiente. Polvilha aqui, um pouquinho de farinha. Aí vem aqui, ó, faz uma bolinha. E coloca. Quando a gente fizer essas bolinhas, o que é que vai acontecer com esse crisp? Ele vai espalhar, ele vai derreter e vai baixar. A gente ainda vai amassar ele, mas então a gente deixa ele espaçado na assadeira para que um não cole no outro.
Se sobrar massa e você não quiser assar na hora, você pode congelar. Aí na hora que for utilizar novamente, deixa descongelar, coloca na geladeira, deixa ela descongelar na geladeira e aí você utiliza, tá? Mais um aqui. Você vê que ela não cola mais na mão, mas ela está extremamente amanteigada. Então eu coloquei 6 aqui. Não vou, essa assadeira é pequena, não vou colocar mais do que isso, porque não vai dar. Vou cobrir com um filme e vou levar para a geladeira por 10 minutos. Enquanto isso, já pré-aquece o forno a 180 graus. Eu vou pegar um copo, ou uma colher, ou um garfo e vou afundar o biscoito. Vou amassar o fundo. Amassar com o fundo do copo. Ok? Agora mais 15 minutos na geladeira. Já se passaram os 15 minutos, né, do biscoito no forno. Acabei de tirar. Olha como ele fica. As bordinhas ficam douradinhas e o meio fica branco. E se você tocar nele, eles estão moles ainda. Então a gente precisa esperar cerca de 5 minutos na assadeira para ele esfriar um pouquinho e endurecer. E só depois a gente tira. Espere ele esfriar completamente num outro lugar, numa grade ou num lugar mais ventilado. E depois guarda num pote também fechado por até uma semana, se você quiser consumir. Você usa o que você vai usar na sobremesa e o que restar você coloca num pote fechado. O biscoitinho, só para que vocês entendam, ele passou 5 minutos, né, fora na assadeira. Eu retirei e aqui está ele. Eu vou quebrar, ok? Não podia deixar de experimentar. Só como nessa receita. Não tem como assim. Como é que emagrece? Não emagrece. Agora a gente vai fazer o mousse. O mousse é a última etapa do processo. Porque a gente vai fazer a montagem com ele pronto. Tá ok? É impossível comer um só. Aqui em casa a gente tem que esconder. Porque se o povo ver, acaba antes de eu montar a sobremesa. Então deixa quieto. Pronto, pessoal. Agora nós vamos fazer o mousse. Para o mousse nós vamos usar, não é uma receita tradicional de mousse, mas funciona. Chocolate meio amargo, pelo menos 60% de cacau, creme de leite, pode ser creme de leite normal ou creme de leite fresco, tanto faz, né? E claras, ok? Eu dividi em duas partes, então eu vou levar primeiro essa parte ao micro-ondas, tá vendo? Já coloquei a metade do chocolate, a metade do creme de leite, aqui vai para o micro-ondas por 1 minuto. Aqui eu já tirei um, tá? Vou misturar ele para ele dissolver bem aqui dentro desse creme de leite. Poderia derreter ele em banho-maria também, mas o micro-ondas é mais prático e a banho-maria demora muito. Apesar de que normalmente o banho-maria é o método mais correto para você derreter o chocolate. Vamos lembrar sempre uma coisa, tanto o chocolate quanto as claras do ovo, eles odeiam água, Então, se você estiver derretendo o chocolate e cair água dentro, esqueça, acabou seu chocolate. Se você estiver batendo claras em neve e cair água dentro, esqueça, acabou clara em neve, ok? Então você vai ver, ó, já tá bem, tá lá misturando.
a gente vê que ficam uns pedacinhos dentro. Esses pedacinhos dentro, com o calor do próprio chocolate, eles se derretem, se dissolvem. Aí vai ficando um creme sedoso. Se eu quisesse, eu poderia acrescentar aqui uma colherzinha de chá de manteiga para essa quantidade. Mas eu não vou acrescentar não. A manteiga vai dar mais brilho ao chocolate. Deixa ele mais sedoso. Mas você pode ver que, ó, enquanto o chocolate, a ganache está esfriando, né? Então eu vou bater agora as claras de neve. Eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal, porque o sal estabiliza melhor o ponto da clara em neve. E vou bater com fouet, porque a quantidade de clara aqui é muito pequena. Posso bater com a batedeira também, mas eu vou bater com fouet. Pronto. Já bati o suficiente, tá ok? Ó, ele tá bem dura. Agora eu vou misturar um pouquinho dessa clara no ganache e depois eu transfiro o ganache inteiro para cá. Para poder aerar ele um pouquinho antes, para depois ele cair aqui aerado, não cair muito pesado e fazer perder o efeito da porosidade da clara em neve. Então aqui eu vou fazer o seguinte, aqui tem uma parte do ganache, vou pegar um pouco dessa clara e colocar aqui. E aqui eu vou misturar delicadamente para aerar essa parte da ganache. Isso eu vou fazer também com a outra parte. Pronto, os dois lados estão aerados. Agora eu vou adicioná-los na tigela maior, aos poucos, tá? Como ela está bem aerada, a clara em neve está bem firme, então ela não se desfaz tão fácil. E o sal também, como eu falei, ajuda a estabilizar. Então, a gente vai mexendo aqui. Tem gente que coloca gelatina no mousse. Eu não gosto. Na verdade, a receita original do mousse não leva gelatina, tá? É clara em neve mesmo. Tentei fazer uma receita de mousse mais simples, mais prática, do que uma receita de mousse completa, que é mais complexa. Agora eu vou colocar a segunda parte. Se vocês puderem, não utilizem muito o chocolate fracionado. Porque o chocolate fracionado eu nem considero chocolate. Porque ele tem um teor alto dentro dele de gordura vegetal hidrogenada. E por isso que você não precisa temperar, fazer a temperagem, entendeu? Porque a gordura, ela ajuda essa gordura vegetal hidrogenada, ela ajuda no chocolate chegar rápido na temperatura e ficar perfeito, se ele derreter ou voltar. Mas aí não é chocolate de verdade. Procure um chocolate de boa qualidade. Tá? Se você não tiver com qual fazer, faça com ele, mas eu sou defensor de chocolate mesmo. Além disso, a gordura vegetal hidrogenada faz super mal para a saúde. Ó. Ok? Tá vendo como ele está aerado? Ó.
Ok? Agora a gente vai, antes de gelar, montar a sobremesa. Então, pessoal, como prometido, aqui estão as 5 etapas do processo. O mousse de chocolate, o biscoito de maracujá, que a gente chama de crisp, o creme de maracujá, que é o curd, o purê de maracujá, que é o coulis, e a farofa crocante, que é o crumble. E agora eu vou fazer a montagem final do prato. Normalmente, quando a gente fala verrinha, a verrinha ela é servida em copos, em copinhos de licor, para ficar mais delicado. Como eu conheço o pessoal aqui de casa, se eu servir no copinho de licor não dá. Então vai ser no copo de uísque e vai ficar bonito da mesma maneira. E o copo de uísque é uma porção mais generosa, né? Nós brasileiros gostamos de porções generosas, então eu vou fazer num copo de uísque. Vamos lá. Eu estou usando esse copo de uísque, né? Ele é um copo de 200 ml. Então eu vou colocar uma camadinha de mousse de chocolate. Aí eu venho com uma camada do curd, né? Do creme. Aqui no meio. Aí eu coloco mais uma camada do mousse de chocolate. E agora vai uma camada do crumble, a farofinha. Agora a gente vem com mais uma camada de mousse de chocolate. Camada generosa. Espalha bem, que ele feche todo o copo. Então, pessoal, se passaram 2 horas na geladeira, o mousse já endureceu, ok? Não derrama mais. Agora eu vou fazer a finalização dele. O coulis nós vamos espalhar agora por cima da mousse já gelada, endurecida, né? Espalhar aqui. Não precisa fechar em cima, é só para dar uma... colocar espaçadinho mesmo, certo? Ó. Aí agora eu vou colocar o biscoito, né? Vou escolher um biscoito bonito, vou escolher esse aqui que tá redondinho e tal, e vou encaixar ele aqui. Pronto. Tá feito aqui o verrine de chocolate ao maracujá em 4 texturas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da receita. É uma receita prática, ela é simples, apesar de ter vários processos, né? Você aprendeu aqui 5 técnicas da confeitaria: o curd, o coulis, o crumble, o crisp e o mousse. Essa sobremesa, ela foi feita com maracujá, mas se você não tiver maracujá em casa e quiser fazer com qualquer outra fruta, desde que ela seja ácida, pode fazer. Abacaxi, limão, morango, tá ok? Queria aproveitar também para desejar uma feliz Páscoa a todos. Acho que, independente de religião, né? Porque a Páscoa é mais voltada para os católicos e para os cristãos,
Mas agora a gente sabe que... A gente sabe não. A gente tem a real consciência de que não adianta cor, sexo, raça, religião, comportamentos, que essas doenças, esses vírus, eles não escolhem, entendeu? Qualquer pessoa está sujeita. Então eu acho que é uma hora de união, é uma hora de você se solidarizar com o próximo. Como é que você faz isso? Ficando em casa. Se você não tem necessidade de sair, não saia, fique em casa, porque agora, separados, é que nós estamos mais unidos. Tem uma música do Chico Buarque que eu gosto muito, que diz o seguinte: com açúcar e com afeto, fiz seu doce predileto para você parar em casa. Beleza? Então é isso, um abraço, uma feliz Páscoa a todos e vamos que vamos. Um abraço, tchau.